que eu tenho uma dívida de gratidão. E sempre que eu puder e que os irmãos desejarem, eu puder servi-los de alguma maneira, não necessariamente pregando, mas servi-los, é muita alegria para mim. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. E é muito provável que você, em algum momento, ache a palavra adocicada e, em outro momento, ache a palavra ácida, mas isso equilibra a equação. Eu me sinto muito à vontade, a gente caminha em aliança com o pastor Rodrigo, certamente com o pastor Saulo, com essa casa. Consolidamos ainda mais forte a nossa aliança com o pastor Hermínio, pastor Juscelio e toda a movimentação da plataforma Mevan, de maneira que eu me sinto à vontade de conversar com vocês. Eu separei alguma coisa aqui, mas eu queria, alguém falou sobre o aniversário do Rio de Janeiro, eu queria botar um pouco de luz no assunto, e isso tem mexido comigo. Eu conversei com o Saulo, o Senhor mudou alguma coisa, mudou tudo, mas tem uma palavra que eu queria ainda partilhar antes da palavra. Quando Neemias, o grande reconstrutor, aquele cara que você aborda toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, que a gente vai iniciar um projeto, a gente se debruça, não é isso? Geralmente sobre Neemias, diz, uau, esse é o cara que vai ser a referência. Quando você começa a leitura de Neemias, uma leitura um pouco mais imparcial, um pouco menos poética, um pouco menos inflamada de coração, mas encharcada de propósito, você vai ver algumas coisas. A primeira delas é que Neemias não estava interessado em reconstruir muros. Pastor, não entendi, ele não é o cara que reconstruiu os muros? É também. Mas a verdade é que se os muros fossem de fato importantes, não tinha caído a cidade. Então, do ponto de vista bélico, do ponto de vista de proteção, aqueles muros já tinham se mostrado ineficazes. Então havia uma outra razão, numa segunda camada. Na primeira camada é o muro, mas numa segunda camada, Neemias está acessando um lugar que nós precisamos discernir. Quando você entra na leitura de Neemias, o primeiro capítulo é: eu também faço parte da responsabilidade do pecado. Ele estava em outro lugar, ele tinha sido levado cativo, mas escute isso, ele é geracional. Ele diz: Senhor, perdoa os nossos pecados. Ele não diz, perdoa o pecado deles, não, perdoa os nossos pecados, porque embora eu não esteja lá, eu faço parte disso. Ele se comprometeu com a história da vida e da família, do legado. Ele disse, uau, a cidade dos meus pais está destruída, os muros destruídos e as portas queimadas a fogo. Então ele entra num lugar de oração. Eu não preciso falar disso com vocês, porque vocês já fazem isso. Ele entra num lugar de quebrantamento, ele jejua, ele chora. Mas irmãos, sempre tem o dia seguinte. E o dia seguinte é: desci do monte, enxuguei a lágrima e agora vamos para cima, porque é hora de fazer gol. Porque a gente tem um desequilíbrio. A gente muitas vezes é o cara que entra no lugar de espiritualidade, que entra no lugar de quebrantamento, mas uma hora diz, ok, eu ouvi tua lágrima, eu entendi o teu clamor, mas agora desce lá e faz a diferença. Mas voltando sobre o muro, se o muro não era de fato mais importante, o que Neemias queria, cara? Quando você vai em toda a trajetória do Velho Testamento, você vai perceber que todos os negócios para serem legitimados eram feitos nas portas da cidade. Logo, uma cidade sem portas é uma cidade sem legitimidade, é uma cidade iníqua, é uma cidade em que o certo é errado e o errado é certo, o doce é amargo e o amargo é doce. Então o que Neemias está dizendo é: eu vou trazer a justiça para essa cidade. É mais ou menos como esses dias a gente fez um culto no shopping, o shopping cedeu lá na nossa cidade, e atrás tinha um cartório. Isso foi no final de semana, então o cartório estava fechado. E aquele cartório, já fui ver muita escritura de imóvel, muita coisa assim. Para tornar o negócio legítimo, tem que ter o cartório, tem que ter a assinatura do escrivão, do tabelião. Não é assim, o selo. Irmão, na época de Neemias, o que tornava o negócio legítimo era a pessoa ia até a porta da cidade, homens de honra ficavam ali e diziam: eu estou sendo testemunha, eu vi que você fez isso, é desse jeito. Então Neemias está reconstruindo o muro. É como se dissesse assim: eu vou reconstruir os cartórios para que o erro passe a ser
banido desse lugar. Eu vou construir um ambiente em que a justiça se manifeste, em que a justiça se expresse. Vocês estão entendendo isso? Então, por favor, deixa eu te falar sobre o Rio de Janeiro. O nosso estado é conhecido como o estado da malandragem. Nós somos conhecidos, o pessoal carioca, como a galera do jeitinho. Chegou a hora de nós estabelecermos os muros de equidade, os muros de justiça, os muros de gente certa, os muros de gente que não engana, os muros de gente que diz: se você me emprestar, eu vou te devolver, porque eu conheço um lugar, eu vivo num ambiente que quando um homem fala, ele cumpre o que ele fala, a palavra dele vale alguma coisa. Nós precisamos de um ambiente profético, onde a profecia não é um desejo do nosso coração, a profecia é uma palavra reta que vem de Deus. Estão comigo nisso? Vocês compreendem? Então eu me alegro quando vocês vão fazer uma oração pelo Rio de Janeiro. O que vocês não sabem é que nós vamos fazer uma oração pela nossa cidade. Vamos fazer uma santa convocação, uma assembleia de solene. Para que, irmão, entenda isso. Quando as mulas do pai de Saul se perderam, Saul foi atrás com um servo, cara, com um escravo, um homem talvez de confiança. Saul, ele diz assim: a gente já procurou demais, papai vai ficar preocupado, é melhor a gente voltar. O servo, ele diz assim: não, meu senhor, porque eu sei que tem um homem de honra por perto. E sabe por que eu sei que ele é um homem de honra? Ele está falando de Samuel, porque quando ele abre a boca, o que ele fala se cumpre. Ele faz o que diz que vai fazer. Aí sabe o que o Saul fala? Ele fala assim: mas acabou a prata, não tem oferta para dar para o... Veja, o futuro rei está de mão fechada, mas o servo diz assim: não, mas eu tenho, vamos lá. Você percebe a diferença de mentalidade? O rei que seria rei com cabeça de servo, e o servo com cabeça de rei. É uma questão de mentalidade, irmão. E eles chegaram lá, e o servo sentou na mesa dos reis. Samuel falou assim: só faltava você, cara, estava te esperando, separei até o melhor pedaço de carne, vem cá, vamos conversar. Então, eu vejo não só essa igreja, mas de alguma forma, eu consigo ver a movimentação da igreja Mevan, ou das igrejas Mevan, como muros sendo erguidos, não para fazer separação ou defesa de pessoas, mas para provocar ambiente de honra. Irmão, se nós restaurarmos a honra, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar, pastor? Eles não se impressionam mais com as nossas línguas estranhas. Se a gente cair e rolar no chão, eles não se impressionam mais. Você sabe o que está impressionando eles? É gente de verdade. É gente assim: não, me empresta que eu te pago. Sabe, o que impressiona as pessoas fora dessa bolha chamada igreja que eu amo, esse é o meu ambiente, é gente que cumpre o que fala, cara. Nós precisamos voltar a ser esses homens e mulheres. Amém? Então, dito isso, eu queria caminhar com vocês numa outra situação, mas eu precisava falar isso. Ajuda-me, Senhor. Vamos lá, Números 27. Eu vou ler com vocês um versículo 2, e a gente vai falar sobre ciclos. E talvez eu fale coisas agradáveis, e eu espero que eu seja agradável também. Mas se eu não for, a culpa é do pastor Saulo que me chamou. Diz assim, Números 27, 16: o Senhor, o Deus dos espíritos de toda a carne. Isso é Moisés, né? Senhor, põe um homem sobre a congregação, que esse homem seja homem o suficiente para sair diante deles. Eu estou usando de uma licença poética e profética. Que seja um homem de verdade, para sair diante deles, e que entre diante deles. Que esse homem os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Opa, eu já ouvi isso no Novo Testamento. Você percebe? Então a gente vai linkar isso. Então disse o Senhor a Moisés: ok, filhão, agora eu vou parafrasear. O que você não sabe é que o teu clamor, eu já tenho a resposta há muito tempo. Separa Josué,
toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e coloca a tua mão na cabeça dele. Aleluia! Então, quem eu tenho aqui? Eu tenho Moisés. A primeira coisa é que Moisés está fazendo essa oração, porque ele já foi avisado por Deus que o tempo dele estava terminando. Moisés tem um assunto, Deus tem um assunto sério com Moisés, acerca de quando Moisés feriu a rocha, e Deus está dizendo, cara, eu vou te recolher. Eu quero dizer para você que tudo tem um início, um meio e fim, e o teu fim está chegando, mas o que você carrega é maior do que você. Vamos avançar? Então Moisés não fica de mimimi, ele não fica dizendo, ó vida, ó Deus, só porque eu fiz um erro. Não, ele fala, ok Senhor, beleza, mas eu te peço uma coisa, já que o que eu carrego é maior do que eu mesmo, põe um homem nessa congregação, põe uma pessoa séria, põe alguém que vá diante deles, que tenha coragem de botar a cara para fora, mas ao mesmo tempo, que esse homem seja corajoso o suficiente para fazê-los sair também, e para fazê-los entrar, porque senão essa congregação será como uma igreja, ou como uma congregação que não tem pastor. Uau! Só que Deus já tem a resposta para o clamor. Deus não pediu 3 dias de oração, 5 subidas no monte. Ele falou, ok, você quer esse cara? Ele está do teu lado, chama Josué, você vai colocar a mão na cabeça dele, esse é o homem que você pediu. Então Deus vai dar para Moisés um homem segundo as características que Moisés pediu. Quando Deus dá Josué para Moisés e para a congregação, ou seja, para aquele povo, significa dizer que eu preciso me debruçar sobre esse texto. Quais são as marcas que Josué carregava? Eu quero entender quem é esse homem, cara. Eu quero saber o que ele tem de tão especial, o que ele carrega para ser escolhido por Deus. Porque Moisés foi o maior legislador. O sucessor de Moisés agora é Josué. Ele não é um homem comum. Eu tenho que olhar para ele, focar nele, tentar extrair dele aquilo que ele carrega de diferente. Vamos tentar fazer isso essa noite? Vamos lá? Então vamos. A primeira coisa é que eu enxergo em Josué, e isso já vai azedar um pouco, mas faz parte, é que Josué era um homem disposto também a atuar em lugares baixos. Você vai perceber que uma das primeiras movimentações de Josué é quando os amalequitas deram contra Israel, deram contra o povo, deram contra aqueles irmãos, aquela multidão que deixava o Egito. Os amalequitas iam e pegavam os mais frágeis, eram como predadores que estavam em busca da presa mais machucada, do mais velho, do ancião, da criança, do ferido, os mais lentos. Até que existe uma guerra entre o povo de Deus e esse povo. E Moisés diz assim, eu tenho uma estratégia, eu vou para um lugar alto, e Josué, você vai para o lugar baixo. E lá do lugar alto eu vou ter 2 anciãos comigo, 2 homens. E eles vão me ajudar, eles vão ajudar a manter as minhas mãos levantadas. Então a Bíblia diz que Moisés subiu o monte e Josué desceu para o vale. E a Bíblia fala que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo vencia. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo perdia. Eu sempre tentando entender do ponto de vista militar o que são mãos erguidas, eu não consigo pensar no Moisés estático. Eu penso no Moisés que de mãos erguidas, dando direção, sabe? Não é só mão erguida, mas dizendo, pé direita, agora o flanco esquerdo, segura, manda um batalhão para lá, manda um GC para aqui, dando instrução. Esse é o Moisés que eu vejo, um cara preparado, não um passivão, não um bonachão, um homem de Deus, mas um homem aguerrido. Só que Josué estava com a espada lá embaixo e guerreando. E alguém pode dizer assim, mas isso é arrogante, né? Porque para Moisés é fácil. Ele foi lá para cima, ficou dando instrução, ficou no comando, e Josué ficou lá embaixo. Irmão, essa é a primeira movimentação em que Josué aparece com mais evidência, lutando num lugar baixo. Deixa eu te contar uma coisa. Esses dias, a Cátia falou, cuidado que você vai falar, que você vai para a internet. Ou não, né? Era bom que fosse editado. Mas, eu vou contar uma coisa mais leve. Então, lá na minha igreja, irmão,
Eu não sei, Saulo. Saulo tem cara de que é muito amado. Mas eu sou muito amado na minha igreja. Sou muito querido, muito respeitado. Os irmãos, são 27 anos, né? Então não tem como. Alguns irmãos eu estou casando já os filhos dos filhos. Então, eu sou pastor presidente da igreja junto com o Cátia. Nós caminhamos em parceria. Amém? Então, irmão, deixa eu te falar. Eu não preciso de licença para entrar numa sala. Eu não preciso de licença para fazer nada. Eu vou e faço, porque eu estou lá. Eu conquistei esse lugar. Eu conquistei esse direito. Aí as irmãs estão lá. Tem uma cozinha bacana. E as irmãs torando lá nas panelas e tal. E eu chego na cozinha, pastorzão, né? Grandão. Dá licença? Pode entrar, pastor. Aí eu entro. Irmãos, eu gosto de café, eu trouxe até o meu. Assim, é um pequeno mimo. Então eu tenho todo o negócio de café lá. Sabe, eu sou aquele cara do vídeo. Eu gosto de café. Café diferente e tal. Aí eu vou lavar o meu filtro especial. Eu falo para a irmã: irmã, você permite que eu use a pia? Pode usar, pastor. Quer que eu lave? Não, irmã, eu lavo. Aí eu lavo o meu filtro. No final eu agradeço, ainda peço desculpa por ter atrapalhado. Sabe por quê? Por duas razões. Para eu nunca esquecer de onde vim. Eu poderia chegar com o pé na porta, dizendo: irmã, sai da frente, porque essa igreja quem manda sou eu, sou o pastorzão. Mas para que eles também aprendam. Porque um dia, irmão, eu já lutei nos lugares baixos. Eu sou pregador de trem, Saulo. Eu pegava trem em São Bernardo, em Belford Roxo. Fazia baldeação em São Cristóvão. Ia para o centro da cidade. Muitas vezes a gente ia, eu estudei na Vila Lobos. Tem aquela, quem não sabe, eu fiz música na Vila Lobos. Tem aquela praça famosa, Largo da Carioca. E ficar pregando lá, irmão. Eu sou pregador do Largo da Carioca. Eu sei o que é lutar em lugares difíceis. O trem, blá, 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 e a gente pregando. Então, de vez em quando, eu dou uma dessas, sabe, de chegar na cozinha, ou de fazer coisa parecida, para que esses irmãos entendam que hoje eu estou lá, mãos levantadas, dando direção, mas eu conheço os lugares baixos. E os lugares baixos não são para humilhar, mas são para te ensinar. Deixa eu te contar uma coisa. Você diz assim: pastor, eu não tenho oportunidade, não tenho microfone, eu tenho o dom de cantar. Eu não sei aqui vocês, né, mas lá na nossa igreja, rapaz, mas é muito pastor que chega. É pastor por metro quadrado que a gente conta lá, não é nem por igreja, por metro quadrado, é muito pastor. Mas, aí você diz assim: eu quero pregar, pastor, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ok. Mas você consegue ser extraordinário no lugar ordinário? Porque se você não for extraordinário no lugar ordinário, quando o lugar extraordinário se apresentar a você, você vai ser ordinário. Você só aprende a ser extraordinário no vale, para que você consiga lá no monte acessar o coração das pessoas. E as pessoas dizerem assim: esse cara não é um mitidão, ele não é um nojentão, ele é um cara que conhece da minha dor, porque ele já passou lá. Esse cara é um cara que entende do que está falando, porque ele já pisou naquela terra. Vocês estão comigo, sim ou não? Então Josué, me parece que a maior marca dele é que ele começou pelo lugar que ele tinha que começar, mano. Ele começou lá, junto com todo mundo, espada na mão, arriscado de morrer. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa que eu descobri. É uma coisa perigosa de falar, eu temo quando falo isso, mas eu descobri como vou morrer. Uau! Eu já sei. Ou eu vou morrer fazendo o que eu faço, ou eu vou morrer por causa do que eu faço. É simples assim. Porque um homem que encontra o seu propósito, uma mulher que encontra o seu propósito, já escolhe como vai morrer. Ou vai morrer pelo que faz, ou fazendo o que faz. De um jeito ou de outro, esse é o meu final. Vocês entendem isso? Então, esse é o Josué. Ele estava... E aí quando você... Irmão, escute isso. Não é bonito falar isso, isso não enche igreja. Quando você descobre a razão pela qual você está disposto a morrer, você acabou de descobrir a razão de viver. Pega isso, cara. Quando você descobre... De vez em quando eu tenho uns homens velhos lá, né? Que nem eu. Aí vem assim: pastor... Ai, Jesus, pode falar, pastor Saulo. Pastor, eu quero ser feliz. Aí eu olho para ele e digo assim: irmão, você não entendeu ainda? Você não foi chamado para ser feliz, você foi chamado para ser homem. Primeiro seja homem. Se vier a felicidade, é um bônus.
Mas se você só tiver a nobreza, você já conseguiu chegar no lugar. Não é possível que um cara de 55, 57 anos não entenda que a gente não foi chamado nessa terra para ser feliz. A gente foi chamado para ser nobre. E a nobreza pode até atrair a felicidade, mas é a nobreza que vem primeiro. A gente tem um propósito para cumprir, cara. Vocês entendem isso? Então esse me parece que era Josué. Então, ok, eu já sei, é isso que eu quero para a minha vida. Ele não estava em crise de identidade. Então um homem que não está em crise de identidade, uma mulher que não está em crise de identidade, não tem problema com o vale. Será que tem alguém aqui nessa noite com problema do lugar baixo? No vale? O lugar que não tem projeção, em que não tem like. Eu estava assim, começando um projeto na internet, fiz uns planos e tudo mais, contratei um profissional. Aí Deus falou assim para mim: você está metido, né? Está metido, é que nem, como é que é o meme? Eu gosto de assim, engraçadinho. Aí eu falei: mano, vou tirar, cara. Você quer ficar metido? Cara, foi uma bronca de Deus. Então eu vou te dar um negócio para fazer na internet. Oração, toda quinta-feira, 11 horas da noite. Aí eu entro na oração, irmão, me sinto Billy Graham. Vamos orar, já tem oração. Aí 3 pessoas, 4 pessoas. Não me intimida, irmão. Aí eu falo assim: irmão, a gente vai orar 10 minutos. Não, 50 minutos, 1 hora. E a gente está lá. Eu ainda salvo aquelas lives malucas. Depois tu entra. É uma loucura. Ou seja, Deus está me ensinando a trabalhar no vale de novo. Agora tem um segredo nisso. Oh meu Deus, me ajuda. Tem um segredo nisso, que é o seguinte. Tem gente, pastor Saulo vai viver isso aqui. Isso não é uma profecia para o mal não, mas você vai viver. Tem gente que diz assim, o cara chega e diz assim: pastor, sabe o que acontece? É porque eu já vivi isso. Eu já passei, o meu tempo disso já passou. Irmão, quem aqui é do tempo de que quando terminava a casa era você que batia a laje? Alguém já fez isso? Tem alguém dessa geração? Aí tinha uma feijoada, né, um negócio assim. Se você for crente, se não for crente é um negócio diferente, tem uma outra coisa. Mas aí a galera se reúne, depois mata um porco no fundo do quintal e torando ali concreto, todo mundo perdeu 2.000 calorias. Não é desse tempo? Então, nós precisamos. Aí chega alguém e diz assim: pastor, é que meu tempo já deu, eu já fiz muita laje, eu já trabalhei muito na igreja, eu já estiquei muito cabo de som, eu já fui muito host de alguém. Agora escute isso. Toda vez que Deus fecha um ciclo e inicia um novo ciclo, provavelmente nesse novo ciclo você vai fazer coisas antigas com propósitos novos. Deixa eu te explicar isso. O pastor Josélio fala isso muito bem. Eu não sou fã de futebol, mas ele é, e muito. Série A e Série B. Então o pessoal da Série B, o cara está lutando para entrar e subir de série, não é assim? Campeonato Brasileiro, acho que são 2 ou 3 que sobem, alguns que caem, aleluia. Não posso nem falar como samba, escola de samba, porque vocês são crentes, né? Mas é mais ou menos isso, é mais ou menos esse trem aí. Irmão, o cara que chega naquele lugar da Série B, da Série A, tu acha que ele quer ganhar um campeonato? Ele só não quer ser rebaixado. Ele não está lutando mais para ganhar, ele está lutando para não cair. E o cara que desceu, ele já desceu para a janela do ônibus, irmão, porque ele é o mais forte da Série B, e o que subiu é o mais fraco da Série A. Então, eu chego aqui, como eu falei lá na minha igreja, irmão, lá na minha igreja, eu fico constrangido. Os irmãos são tão doces, tão doces. Aqui fizeram isso também, mas eu fico com vergonha. Eu passo na porta e eles abrem a porta. Aí eu dou aquele tipo assim: nossa, estou me sentindo rico. E quando eu vou num lugar que ninguém me conhece, eu tenho que aprender a abrir a porta, porque ninguém vai abrir a porta para mim. Ou seja, muitas vezes Deus muda o ciclo, muda a estação, te leva, te promove para um novo lugar, um lugar maior, mais espaçoso. Mas você vai ter que aprender as lições de humildade que você tinha lá atrás, as medidas de humildade, porque naquele lugar que você era grandão, ou que você se tornou grandão, no novo lugar, você é só alguém, é só mais um. E não tem problema em você ser só mais um, porque você mais um com Deus é todo mundo. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, irmão, por favor, deixa eu te falar,
Cara, se mova. Eu não estou pregando aqui uma teologia de miséria, uma teologia, mas se mova com força. Seja aguerrido, seja um homem, uma mulher de palavra. O que você falar, você cumpre. Se você não acha que não pode cumprir, de vez em quando. Eu aprendi isso, mas não tem muito tempo não. Talvez uns 8, 10 anos. Eu já sabia, mas comecei a fazer. Pastor, você tem R$1.000 para me emprestar? Tenho. Você me empresta? Não. Fato de eu ter não quer dizer que eu quero. Ou seja, por quê? Porque eu vou evitar aquela pessoa de pecar, porque ela está dizendo que vai pagar e não vai. Agora, irmão, eu vou te dar. Por quê? Porque eu evito aquela pessoa de não ser um homem de honra, uma mulher de honra. Se bem que as mulheres pouco relacionam nesse sentido conosco. De maneira que eu e você, irmãos, só vamos impactar esse Rio de Janeiro se o nosso caráter for impactado. O nosso caráter precisa ser renovado. E não se iluda, você vai voltar a fazer coisas que aparentemente são pequenas. Por exemplo, pastor Saulo, você vai voltar a fazer coisas que aparentemente são pequenas, porque Deus colocou no lugar mais espaçoso. Ele promoveu você. Irmãos, posso contar um segredo? Isso não pode ir para a internet. Edita. Esses dias eu fui na minha OM fazer lá uma situação. Aí o 01 falou assim: rapaz, mas você tem esse direito. Eu falei: qual? Você foi promovido. Eu falei: irmão, não sabia. Foi em 2021. Aí eu falei: puxa, eu fui promovido. Que bacana. Aí eu pensei assim: agora as portas vão se abrir, né? Agora eu estou grandão, cumpriu a profecia que aconteceu quando eu era líder de jovens, da divisa chegando. Aí ficou tudo mais difícil, irmão. É documento para lá, documento para cá, vai e volta, não sei o quê. E aí eu me lembro que eu estava nesse lugar, nessa organização, e falei assim: tem que pegar a senha. Aí eu falei: não, mas eu sou PCD. Eu já vou. Aliás, não tem como não ver, né? É difícil você não ver que eu não tenho uma perna. Aí eu cheguei lá, falei: não, rapaz, mas eu não vou pegar a senha porque eu sou PCD. Aí eu olhei para o lado, só velhinho de 80 anos. Eu falei: eu vou pegar 100 e vou ficar por último. Nem consegui ser atendido. As nossas medidas de humildade estão sendo trabalhadas nesse ciclo novo. Porque se você não trabalhar a sua medida de humildade nesse novo ciclo, sabe o que pode acontecer? Você ser rebaixado para a série B. Não tem problema você jogar na série B, você já é bom lá. Mas Deus quer te levar para uma série maior. Não quer dizer que você vai ser grandão, que você vai ser mitidão, que você vai ser arrogante. Não, não, não. Aliás, eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi isso com um coronel. Vem cá, por favor. Tem pessoas que são tão simples, que só de você fazer isso com elas, elas se sentem constrangidas. E você consegue quebrar a pessoa só de olhar nos olhos. Você tem que aprender a ler as pessoas e jamais esmagar a cana que está moída. Sempre ajudar a levantar alguém. Esses dias, obrigado querido pastor, o meu amigo, que um dia foi meu pastor, o Thomas, recebeu uma pessoa na casa dele, choveu. Mas você recebeu fulano falou com você, como é que fulano vai na tua casa, fulano é pecador. Aí ele mandou assim: eu prefiro ajudar e dar a mão para quem está se levantando do que pisar para quem está caindo. Uau, que sabedoria. É um sênior de 70 anos, né? Vocês estão entendendo? Então, você está disposto a ser um cara do vale, irmão? Ah não, pastor, eu sou o cara grandão do monte. Vamos lá. Então, você tem que ter combatido no vale para você se tornar um homem de monte. Até o próprio Deus não se incomoda de descer no vale. Houve uma guerra entre o povo de Deus e uma suposta nação. E eu não me lembro que ele está em 1 Reis 20. Até que eles disseram assim, os inimigos do povo de Deus: não, mas Deus é Deus dos montes. Sabe o que Deus mandou para eles? Ah é? Manda eles irem para o vale que eu desço. Dei um couro neles no monte e vou dar um couro no vale. Se Deus não tem medo de vale, irmão, por que você se sente constrangido ou humilhado quando Deus quer te exaltar num lugar de humildade? Pensa nisso. O próprio Deus desceu ao vale. Vocês estão comigo, sim ou não? Val de Jaboque, irmão Val, sabe o que é? Ah não, Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Primeiro, irmão, Jacó não ganhou. Como é que ganhou aí? O anjo sai de boa e Jacó sai todo quebrado, mancando. Que ganhar é esse, irmão?
Jacó perdeu, ele cumpriu o que Jesus falou: quem quiser ganhar, perde, quem quiser perder, ganha. Segundo, foi num val. Val significa assim, um pequeno riacho que seca. Era um afluente do Jordão, um lugar que estava quase sem água, que passava a pé, um lugar depressivo. Foi ali, naquele lugar, que ele descobriu quem ele era. Ah não, pastor, estou no difícil, tinha que vender meu carro, comprei um carro mais velho, estou ganhando menos, isso, aquilo. Pois é, pode ser que nesse lugar esteja escondida a tua promoção. Deus faz umas coisas curiosas. Já que é para ser profético, Saulo falou alguma coisa disso. Irmão, quem foi Golias na vida de Davi? Você parou para pensar? Golias foi só um entregador da espada. Golias pensou que ele era o guerreiro, mas ele era só o bucha de canhão para dar a espada para Davi. Porque a vida de Davi tem 4 tempos. O primeiro tempo é o tempo do cajado. Irmão, não me venha com esse papo. Às vezes eu vejo, e perdoa se você acredita nisso, mas eu não acredito. Aquele cajado, bota no gabinete, é para quebrar a patinha da ovelha, é para puxar pelo... Irmão, cajado é um terceiro apoio. Quem não tem uma perna como eu sabe, é importante, você está caminhando, progredindo em terreno hostil. Tem um terceiro apoio, uma bengala, é isso. O primeiro tempo da vida de Davi é o tempo do cajado, é o tempo em que ele ainda... É difícil caminhar, mas vamos lá. Às vezes é o tempo que alguém ajuda. Às vezes é o teu tempo em que você precisa de um irmão, você precisa do pastor orando por você. Mas chega, irmão, tem uma hora que esse tempo muda. O segundo tempo é o tempo da funda. O que é funda? É um tipo de atiradeira, mas enfim, era feito de tripa de carneiro, uns pedaços de couro. O cara ia no quintal de casa, pegava lá uns restos de bicho que ele matava, porque ele era pastor, de ovelhinha, de cabrito, e fazia ferramenta. Não tinha muito mimimi, ele fazia. E foi com essa ferramenta que ele derrotou Golias. Tem gente que fica esperando o poder do microfone, o poder do instrumento. Irmão, pega o que você tem e trabalha o que você tem. O terceiro tempo é o tempo da espada. E você sabe o que é calar a baioneta? Calar a baioneta é o seguinte: você está com um fuzil, e aí você coloca a baioneta. O calar a baioneta numa situação real, é tipo assim, você disparou tudo, acabou a munição. Você bota uma faca na ponta do fuzil, vai para o mano a mano. Aí vai furar o cara. É no olho no olho. Então, o tempo da espada de Davi é quando ele derruba o Golias, e agora a espada de Golias passa a ser a espada de Davi. Vocês estão comigo? Agora já é uma ferramenta mais elaborada. O metal precisa ser forjado. É algo mais nobre, é algo mais precioso. Alguns são promovidos para esse tempo. Até que um dia, o Davi está com a espada, já está um pouco mais velho. E eu não sei o nome do guerreiro, mas era um dos filhos da sua irmã. Eu não sei se foi Abisai ou um dos irmãos, mas foi Abisai, né? Ele diz assim: o Davi é quase morto. Aí dizem assim: Davi, a gente tem uma notícia para te dar. Nós te amamos, sabemos o que você carrega, você nunca mais vai sair à guerra com a gente. Por quê? Naquele momento Davi estava sendo promovido. É o tempo da coroa. No tempo da coroa, irmão, uma palavra tua pode destruir uma igreja, e uma palavra tua pode edificar uma igreja. Então quando você vê os meninos na internet brigando, fazendo fofoquinha, por exemplo, você tem criança, não tem? Quem tem aqui filhos da mesma idade, mais ou menos 4, 5 anos, tem 2 filhos. E quando eles estão lá, às vezes dá uma briguinha, né, um negócio, o que você diz? São só os meninos brincando ou brigando. São os meninos, não é isso? Irmão, às vezes eu vejo alguma coisa na internet, o pessoal faz, são os meninos, estão brigando, deixa os meninos brigar, é coisa de menino. Não, mas ele fez, é um menino, o menino faz isso. Mas alguém de coroa, se diz um oi, uau, a palavra dele tem peso. Porque quando você tem uma coroa na cabeça, a tua palavra é uma sentença para a vida ou para a morte. Vocês entendem? Esses são os 4 tempos da vida de Davi. Pelo menos eu levo a minha vida nesse lugar. Às vezes dá uma vontade de voltar a ser menino, mas uma vez que você recebe, e quando eu digo coroa, irmão, por favor, não é ser rei sobre ninguém, mas quando você recebe um nível de autoridade, não dá mais para você brincar, não dá para falar bobagem, não dá para perder tempo. Irmão, desculpa, eu não tenho tempo para ter colega. Esses dias eu me vi, eu gosto de coisa, eu falei que eu sou nostálgico, né? Então eu gosto de coisa velha.
Mas velho para você, eu gosto de coisa vintage. Então qual é o meu sonho? Comprar um Fusca, irmão. Aí eu fico lá namorando as Fuscas. Aí de vez em quando eu caio na tentação, peco, né? Mando mensagem, o cara responde. Mas aí eu caio em mim. Eu não tenho mais tempo para brincar de carrinho, irmão. De vez em quando dá vontade de brincar de carrinho, né? Comprar um Fusquinha para nunca andar, ficar na prateleira, gastar dinheiro, pagar não sei o quê e enguiçar a cada 3 quilômetros. Desculpa se você tem Fusca, tá? Mas eu digo Fusca antigo, meia podre, 65, por aí, 64. Eu não tenho tempo para ter coleguinha. Eu tenho tempo para ter amigos. Eu tenho 57 anos, eu quero ser inocente, mas não posso ser ingênuo. Eu não tenho uma perna. Então quanto tempo me resta na atividade? Eu tenho que usar isso com sabedoria, cara. Eu tenho que usar todas as minhas forças, tudo que eu puder, para chegar nesse lugar. Então eu sei que Deus me deu, na minha medida, uma coroa. Não posso brincar de garotinho quando Deus me chamou para ser homem. Porque quando eu era menino, eu brincava de internet, fazia fofoquinha na internet, falava com o menino, pensava com o menino. Mas quando eu me tornei homem, eu comecei a relacionar com as coisas de homem. Vocês estão comigo, sim ou não? Então vamos lá. Josué era homem de vale. Eu estou falando dos homens, né? Mas isso vale para as mulheres também. Oh, Jesus, me dá graça. Você precisa ser extraordinário no lugar ordinário. Você já pegou numa vassoura hoje? Ou você só tem engana pelo microfone? Eu escuto assim da garotada, né? Não, pastor, tu tá maluco, tu tem que aprender sobre tomada. Eu vou pagar para o eletricista lá na minha casa. Irmãos, eu já construí tanta coisa. Eu concordo com eles. Eles têm que estudar para ganhar dinheiro mesmo. Mas ele tem que saber para não ser enganado. Ele não precisa nem fazer, mas ele tem que saber o que está sendo feito para não ser iludido. Vocês estão comigo? Aí tem uns caras aí, mano, de 30 anos, que não sabem trocar uma tomada, irmão. A tomada estoura. Irmão, eu tenho cada história que eu poderia contar real. Não sei, pastor, isso serve para quê? Não, irmão, se você botar o dedo, dá choque. É uma geração fraca. A gente precisa fortalecer essa geração nossa, irmãos. Amém? Então, é hora de voltar para o vale, não para ser despromovido, mas pelo contrário, para ter a ferramenta necessária para quando formos promovidos, se é que já não fomos, sabemos como relacionar nesse novo lugar. Então, segunda coisa. Teve um irmão que recepcionou a gente. Aqui tem um negócio de insegurança que eu vi, né? Passa por um, passa por outro, aí tem um segurança lá de cima. O lá de cima é baixinho, se comparado ao Saulo. Aquele eu consigo, se cair no chão eu e ele, dá para arrumar. É só ir para o chão, no mano a mano. Mas assim, aí a gente foi para a sala, mano, do Santo dos Santos. Chegamos lá, o Arthur orando, suco. Era de que é aquele suco? Suco de manga. Aí esse pastor aqui já mandou assim: a nossa granola é especial. Aí eu olhei e falei: nossa. Fiquei até com medo de comer, que trem, cara. Aí humildemente peguei meu cafezinho que eu trouxe. Porque é muito carinhoso da parte dos irmãos receber a gente dessa maneira. A gente faz isso também, não é verdade? E tem um cara do lado de fora. O cara do lado de fora não come o que está lá dentro. O cara que está lá de fora, ele não fica marzinho que nem nós. Vocês estão comigo? Pastor, mas que... Não, calma, irmão. Porque Josué entrava na tenda, ou Moisés entrava? Moisés entrava. Para onde é que Josué ia? Para o lado de fora. Ficava lá. Deus estourando com Moisés lá, falando, glória de Deus, fumaça para tudo quanto é lado, o sussurro de Deus acontecendo dentro da tenda de Josué. Lá de fora, irmão, o staff. E Josué fez isso. Moisés ia para a tenda, Josué ia para fora da tenda e ficava lá. Está precisando de alguma coisa aí, Moisés? Não, está tranquilo. Já morreu? Não, estou vivo. Inúmeras vezes. Até que, de tanto ir para fora da tenda, na hora que Moisés entrava, eu creio dessa maneira. De vez em quando escapava um sussurro de Deus e Josué capturava. De vez em quando a glória de Deus. Irmãos, eu fiz um treinamento uma vez, é muito louco isso, que eu entrei numa tenda, mas não era a tenda da glória de Deus, era a tenda do gás lacrimogêneo. Aí botava 20 homens lá dentro,
e estourava uma peteca de gás lacrimogêneo. E aí ficavam uns 40 homens com um pedaço de pau lá de fora, batendo nos tecidos, que a gente ficava que nem aquela coisa maluca tentando sair. Eu lembrei de Moisés e Josué. De vez em quando saía um pouco, não o gás, né? Um pouco da glória de Deus, acho que uma fumacinha da glória. Aí o Josué, deixa eu voltar para cá. De vez em quando uma garoa da presença. Sabe quando você está andando na garoa, você nem acha que está chovendo, mas você está molhado? Até que um dia, ele foi tantas vezes do lado de fora. Agora veja, quem é que ganhava a oferta? Era Josué ou era Moisés? Quem era o sacerdote? Mas até que uma vez ele foi tantas vezes do lado de fora da tenda, que quando ele olhou para ele mesmo, falou: uau, eu estou encharcado da presença. Quando Moisés foi procurar um homem, o Senhor falou: mas cara, você já tem um que está lá de fora da tenda. Eu estou encharcando esse cara, você não percebeu não? Ele está cheio do meu Espírito. Coloca a mão sobre o homem em que já está o Espírito. Uau! Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não tem demérito nenhum em você ser o staff, em você servir. Eu vou te contar uma coisa sobre servir. É pecado molhar o carpete só um pouquinho? 500 ml de água. Pode, pastor? 250. Então pode. Alguém me dê 250 ml de água, por favor. Mas se agarrar nesse calor, irmão, amanhã está seco. Eu garanto a você. A fornalha está acesa. Não, vai algum irmão aqui diga: não vou pegar essa garrafa, né, irmão? Deu até comer ser radioativa. Vem cá, varão. O Eliseu, me ajuda alguém com o microfone aqui, pastor Lucas. O Eliseu, meu genro. O Eliseu, o Elias passa por Eliseu e diz assim: é você, cara. Dá uma pancada com a capa. Aí o Elias diz assim: mas o que você fez? Aí o Elias: você sabe o que eu fiz. Aí ele diz assim: eu não vou ser ruim com a minha família, vou voltar lá, fazer um churrasquinho, vou matar os bois. Ele era o presidente da 12ª junta de boi, não era qualquer um não. Aí o Elias fala assim: cara, faz o que você quiser, mas você sabe que eu estraguei tua vida para o bem, né? Você nunca mais vai ser o mesmo, pode ir. Aí o Eliseu volta, todo serelepe, dizendo assim: nossa, eu vou servir o maior profeta do meu tempo. Aí o Eliseu: vem me servir, lava a minha mão. Eu imagino o Elias, né, falando. Eu imagino o Eliseu olhando assim: pô, mas lavar a tua mão? Eu pensei que eu ia fazer um movimento assim, o Jordão ia abrir. Eu pensei que... Agora deixa eu te mostrar o mistério de lavar a mão. Eu sou o teu Eliseu e você é o meu Elias. Vou deitar água na mão dele. Deixa eu ajudar. Tá melecada essa mão, né? Tá com granola. Aí não ficou muito limpa. Mais um pouquinho d'água. Nossa, agora tá melhor. Se eu jogar mais um pouquinho, vai lavar. Aí. Estou servindo ele. Estou lavando. Agora limpou. Estou servindo ele. Lavei a mão dele. Sem perceber, a minha também ficou limpa. Quando eu sirvo alguém, eu estou lavando as minhas próprias mãos. Quando eu estou deitando água nas mãos de alguém, de um profeta, de um pastor, de um homem, uma mulher de Deus, sem perceber, eu estou ficando limpo, irmão. Então deixa eu te falar uma coisa. Aquele cara que nos recebeu lá em cima, ele estava ficando limpo sem saber. Deus estava lavando ele sem saber. Aquele irmão, aquela irmã que foi tão precioso e preciosa conosco, numa graça de um sorriso. Às vezes o cara vem e não quer sorrir, mas ele dá um sorriso para nós. Ele está sendo lavado, cara. Está sendo limpo. E quem foi o profeta Eliseu? O cara da porção dobrada. Porque quem serve, irmãos, vai sempre ter uma porção dobrada. É só você ter a paciência e entender o que o Senhor está fazendo. Então o Josué era um homem de fora da tenda. Se acha, irmão, que só tem graça lá na sala VIP? Irmão, tem graça aí no último banco. Tem graça na fileira do meio. Tem graça no irmão que é anônimo, que não fala nada, mas a graça está ali. Agora você precisa aprender, voltar a servir. Ou seja, ele está dizendo que pode, né? Então eu estou falando. Deixa de ser metido, mano. Vamos voltar para aquele lugar que a gente nunca devia ter saído. Escute essas duas frases. Essa é para quebrar tudo, né? Se não estragou, agora estraga. Diga assim, que nem igreja evangélica, né? Se não estragou, agora estraga.
Então, tem duas frases interessantes. A primeira é: eu tenho um chamado. Não, pastor, você não entende. Eu tenho um chamado, pastor. E a outra que é tão perigosa quanto é aquela assim: pastor, o meu negócio é com Deus. Já ouviu isso? Meu negócio é com Deus. Irmão, alguém que não se submete a um homem ou uma mulher jamais se sujeitará a Deus. Porque como você pode se submeter ao Deus que você não vê, se você não se submete à tua liderança que você vê? Esse é o princípio do amor. Como você pode amar a Deus que não vê, se você não ama o irmão que você vê? Então a sujeição a Deus começa na sujeição do serviço. Na sujeição do serviço. Ah, pastor, eu não queria ouvir isso. Eu também não queria quando ouvi. Eu disse, nossa, que coisa chata. Mas eu ouvi, agora eu estou estragado. Mas a outra frase é: eu tenho um chamado. Não, pastor, meu chamado foi chamado para tocar as nações. Tem uma nação chamada Belfor Roxo lá. Tem uma nação chamada Babi, que a gente mudou, eles mudaram o nome de Recanto para ficar chique. Mas irmão, é difícil demais lá. Vamos tocar lá? Ou eu e minha boca grande, Jesus me ajuda. Pastor, tem um dom de cura. Vai para a porta do hospital, irmão. A UPA aqui em frente. Vamos para lá, irmão. Tem o dom de cura? Está cheio de doente lá, irmão. Não, pastor, é que eu só curo se vir na frente e tiver uma pirotecnia. Estica o braço, está maior, está menor. Irmão, desculpa, mas 57 anos. Eu creio num Deus que cura. O que eu não creio é na propaganda daquele que diz que tem o dom da cura e usa isso como uma faixa evangélica gospel pregada na testa. Porque isso é feito no escondido. Isso é feito no secreto. Vocês estão comigo? Aí, você diz assim, pastor, mas eu não entendi, eu tenho um chamado. Esse é teu problema, que você tem um chamado. Porque enquanto você tiver o chamado, você faz dele o que você quiser. Eu tive um chamado durante muitos anos, irmãos. Eu fui um porcaria. Eu fiz tanta coisa errada, eu errei tanto na igreja, foi coisa que eu me arrependo. Não é de pecado não, de bobagem, de coisa, decisão errada. Até que um dia a coisa inverteu. Eu não tinha mais um chamado, o chamado é que me tinha. Quando o chamado passa a me ter, eu já não mando mais em mim. Eu não digo mais para onde eu quero ir. Eu não escolho se o hotel é bom ou é ruim, porque é o chamado que me tem. E quando o chamado me tem, irmão, eu só obedeço a ele. Antes o chamado tinha que me obedecer, mas agora eu obedeço o chamado. Então a maturidade da vida cristã, porque no início da vida cristã você tem um chamado, mas a maturidade é quando o chamado tem você. E você não precisa gostar, você não precisa se sentir feliz, você só precisa ser quem Deus chamou você para ser. Se tornar quem Deus chamou você para ser. Dia desse eu pedi para um pastor amigo, estava vivendo um problema. Foi o Rodrigo, né? Falei, migão, ora por mim. Aí ele, vou orar. O que está acontecendo? Eu falei, droga. Eu só queria que orasse, cara. Eu não queria falar o que estava acontecendo. Aí na mesma hora eu pensei assim, pois é, isso é orgulho, você não quer se reportar a ninguém. Você quer oração, mas você não quer dizer o motivo da oração, porque você está grande demais. Aí eu falei, Rodrigo, é isso. Ele, tá bom, amigão, vamos orar. Ninguém caminha sozinho, irmão. Ninguém caminha sozinho. Eu pastoreio, eu não sei mais quantos anos. Eu acho que vai para mais de 30 anos. E eu já vi tantos bons homens, tantos homens de Deus caírem, porque ficaram sozinhos. E quando você fica sozinho, você fica vulnerável. Eu preciso ter gente perto de mim. Eu preciso ter gente mais nova para não me deixar rabugento. E eu preciso ter gente mais velha para não me deixar muito serelepe. Então vou equilibrando a equação. Tem umas 10, talvez um pouco menos, umas 8 ou 10 pessoas que falam fortemente na minha vida. Algumas em algumas áreas, outras em outras áreas. E os sêniores, aqueles mais antigos, mais velhos em todas as áreas. E isso é uma grande proteção para mim. Agora o Moisés é morto. E tem uma coisa interessante nisso, grave isso aí. O Moisés, vão prantear Moisés 30 dias. 30 não é um número interessante dentro
vamos dizer, da simbologia judaica. Se fosse 40, uau, se fosse 12, 7 semanas, 7 voltas, mas 30 é um número comum. Sabe o que significa dizer? Moisés foi um grande homem de Deus, ele deixou um legado, mas Josué, a vida tem que seguir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Fato é que esse ano que passou não foi um ano fácil, mas a verdade também é que esse ano que nós estamos, talvez seja mais difícil que o ano que passou. A questão não é se o ano é fácil ou é difícil, a questão é se nós nos tornamos mais fortes. Deus não está prometendo dias mais fáceis, Ele está procurando por homens mais fortes. Essa é a diferença. Cara, a profecia não vai andar para trás. Profeticamente, o que tem que acontecer, vai acontecer. Deus não vai retroceder a profecia para que você se sinta mais confortável. Deus vai te fortalecer nos dias difíceis para que você vença os dias difíceis. Então não se trata de um tempo mais fácil, mas de um homem ou uma mulher mais forte. Vocês estão comigo? Então, o Josué agora, vamos embora, tem que tocar o barco, vamos seguir, segue o jogo. E prantearam Moisés por 30 dias e agora vamos conquistar. Aí Deus começa a falar com Josué pessoalmente: seja forte, corajoso, olha para um lado, olha para o outro, eu vou te dar esse território onde colocar a planta do teu pé, e por aí vai. E você vai ver, se você se debruçar sobre o livro de Josué, são mais ou menos, se não me falha a memória, 31 reis que ele derruba assim, são 31 guerras. Não teve tempo para... eu não sei, eu vou para a guerra, mas eu fiz a cutícula ontem, não dava tempo, varão, vai quebrar minha unha. Não, era um rei depois do outro. Mas como é que Josué conseguiu? Ele acessou o coração do povo. Por que ele acessou o coração do povo? Porque ele acessou o coração de Moisés. E quando Moisés colocou a mão na cabeça dele, ele estava dando um recado: esse cara é gente minha, esse cara é leal. Ou seja, a lealdade te faz acessar outras pessoas. O problema é que não é só a lealdade que faz acessar o coração do povo, porque Absalão também acessou o coração do povo. A diferença de Josué para Absalão, você sabe qual é? É que não há nenhuma descrição da aparência de Josué, exceto das qualidades e virtudes internas: forte, corajoso, destemido, um cara que avança. Mas Absalão não. Absalão era bonito, o cabelo dele está descrito que o peso valia tantas gramas. Ele cortava o cabelo e tinha a capacidade de pesar o cabelo, cara. Nem a minha mulher faz isso, irmão. Espera aí. Então você percebe que ele tem a síndrome de Saul, que é o cara que é bonito do pescoço para cima. Então provavelmente quem era Absalão? A Bíblia diz que ele era muito bonito. Provavelmente ele era um cara que falava melhor do que todos nós juntos. Sabe aquele cara que sabe falar em Lá menor? Tem gente que fala em Lá menor, o cara fala, você já está achando, meu Deus, que presença. É porque ele fala em Lá menor, né? Então, o cara tinha uma oratória impecável, irmão. Aí ele vai para a porta do palácio. Aí a galera vai para Davi. Davi não tem tempo, irmão. Não dá para ouvir todo mundo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: vai ter um dia que você vai achar que o pastor Saulo não te ama. É que o pastor Saulo nem te viu nesse dia. Deu ruim, ele está bugado com um monte de coisa. Não é que ele não te ama não, irmão, porque não dá tempo. Eu falei para o pastor Saulo: tem irmãos lá na igreja que ainda não aprendi o nome. É falta de amor? Não, irmão, minha cabeça tem pouco neurônio. Estou trabalhando isso. Mas eu vou te contar um segredo. Eu nunca revelo esse segredo. Quando você esquecer o nome de alguém: tudo bem, cara? Qual é teu nome todo mesmo, hein? Aí a pessoa: nossa, você quer saber meu nome todo? Mas... boa essa, né? Aí tu, opa! Eu queria saber, qual é teu sobrenome? Aí o cara já solta, né? Meu Deus! Aí Absalão ia. A Bíblia diz isso, está escrito lá. Os caras saíam, Davi nem ouvia a causa dos caras, não dava tempo, né, irmão? Reino grande. Absalão: Davi é bacana, cara, meu paizinho. Mas se eu fosse rei, vem cá, ô chapa, o cara sabe. Tem algum candidato a vereador aqui que foi derrotado ou não? Glória a Deus. Já viu o candidato a vereador, irmão? E aí, nossa, o cara sabe, ele aperta a mão de um por um, vai na igreja, aí fica no final, ele sorri da paz do Senhor. O cara nem crente é, irmão, mas o Absalão era o vereador daquele tempo, irmão. Falava o boa praça, acessou o coração do povo.
mas acessou o coração do povo pela estética, acessou o coração do povo pela maquiagem, acessou o coração do povo pela beleza da fala, pela maneira com que conduzia as palavras, não pela virtude do caráter. Toda vez que o povo é acessado, e não se iluda, irmão, tem muita gente fazendo isso. Toda vez que o povo é acessado por gente inescrupulosa, sem caráter, e o coração do povo é acessado, aquilo termina de forma ruim. Mas bota um homem de caráter na frente de uma congregação para tu ver. Bota um cara de caráter, Saulo. Bota um valente. Ele não precisa ser um cara bonitão, não precisa ser um cara que fala o português certinho. Basta ele ter algumas poucas virtudes. Não tem como dar errado. Eu tenho a esperança, porque a gente não gosta de ver muitas coisas mudarem, né? Mas eu tenho a esperança de voltar nessa casa e ver tantas coisas incríveis acontecendo, porque Deus fez algo na vida de vocês. Eu não estou aqui porque eu queria estar tanta vontade. Eu estou aqui porque quando eu olhei para esse cara, na primeira vez, falei, nossa, esse cara é diferente. Primeiro que ele é alto demais, mais alto do que eu, não gostei. E a gente começou a trocar ideia e tudo mais. Aí pastor José disse assim, chegou a hora de escrever a caneta o que está escrito a lápis. Aí eu falei, mas já estava escrito cá comigo. Já viu quando você escreve a lápis e passa a caneta por cima? Não dá para falsificar esse documento, irmão. Eu vejo você um homem de caráter. E um homem de caráter sempre vai atrair uma mulher de caráter. Na verdade, vocês vão ser parecidos. Não significa que vai ser fácil. Não significa que você não vai ter que lutar no vale ou fazer coisas que você achava que não ia fazer mais. Talvez você tenha que fazê-las novamente. Mas você vai fazê-las de um outro lugar, dando exemplo para essas pessoas. Quero dizer para vocês uma coisa que ninguém aqui sabe, só eu e Rodrigo, e agora vocês vão saber. Há muitos anos atrás, eu comecei a fazer cultos na minha casa ali em Oswaldo Cruz. E eu acho que por conta de com quem eu andava com alguém que era relativamente conhecido. Não precisa vocês saberem quem. As pessoas começavam a ir na minha casa, irmão. Foi gente de todo lugar do Rio de Janeiro. Não tinha nada para dar, mas as pessoas iam. Eu me sentia responsável pelo Rio de Janeiro. Até que uma vez eu falei, poxa Senhor, eu trabalho, eu só consigo ser bênção na cidade de Belfort, mas eu moro no Rio. Aí eu vi a movimentação do Rodrigo. Eu conheço o Rodrigo há muitos anos. Não de ter intimidade, mas de conhecê-lo há muitos anos. Quando eu nem conhecia minha irmã. Aí eu fui lá na igreja. Nem me lembro onde era. Acho que o segundo endereço. Rocha Miranda, eu falei, e aí Quaresma, o que foi? Não, cara, eu vim te agradecer. Porque você está fazendo pelo Rio que eu tenho vontade de fazer e não consigo, não tenho força. Eu luto e não consigo. Obrigado por você estar fazendo isso. Pelo meu Rio de Janeiro. Pela minha cidade. Vocês têm uma cidade nas mãos, irmãos. Vocês têm um horizonte maravilhoso pela frente. Eu vou te pedir, na verdade eu não quero te pedir, eu imploro para você. Eu te imploro, não seja covarde. Não tente ser bonitinho nem bonitinha. Mas se torne, comece a agregar essa carga profética de virtude, de caráter. E ninguém vai parar vocês. Nenhuma dificuldade financeira, nenhuma pessoa mal intencionada, ninguém consegue parar um homem assim. Homens como esses que eu citei, são imparáveis, não porque são, como chama? Uma pessoa que é obstinado, não porque são obstinados, mas porque eles têm um propósito tão forte gravado neles, que ainda que você mata esse cara, o propósito continua pulsando. Foi assim com Moisés. Moisés morreu, mas o propósito não morreu com Moisés. E tinha um homem de caráter pronto para dizer assim, Senhor, manda para mim que eu faço gol. Pode mandar que eu mato no peito. Vocês estão comigo?
Pastor, e onde é que entra que você vai orar pela meu carro novo? Ou pela chave do meu apartamento novo? Infelizmente eu não tenho essa oração para você hoje. Mas eu tenho oração para que você seja fortalecido. Mulher, eu tenho uma oração para que você seja mais forte. Algumas de vocês vão ter que se tornar verdadeiras leoas. Eu me tornei avô há 3 anos atrás, agora o meu segundo neto nasceu. Como esse mundo está perverso, cara. Aí a gente começa a se debruçar sobre a questão das crianças. Como esse mundo é obsceno e mau, perverso. As mães têm que ser leoas nesses dias. Elas têm que ser verdadeiras sacerdotisas do lar. Os homens têm que ser sacerdotes do lar. Não dá para terceirizar não, irmão. Os dias não ficarão maus, os dias são maus, mas nós somos melhores que os dias maus. Então nós não vamos nos dobrar nos dias maus, mas os dias maus vão ter que se render àquilo que carregamos. Fica de pé, por favor. Meu Deus, obrigado. Eu preciso orar por vocês. Eu preciso orar para que você morra mais um pouquinho. Eu preciso orar para que esse homem valente surja, para que esse jovem, como Davi, apareça dizendo: o Golias é meu, ninguém bota a mão porque ele é meu. Não, mas você só tem uma pedrinha. Não, você não entendeu. Eu tenho mais do que uma pedrinha. Eu tenho o Senhor comigo. Eu carrego uma marca que ele não tem. Ele é incircunciso, eu sou circuncidado. Então ele tem uma marca que é a ausência de Deus. A minha marca é a presença de Deus. Alguns de vocês vão passar por situações essa semana em que Deus vai provar essa palavra. Eu não digo que vai ser uma provação para o mal, mas o Senhor quer promover alguns de vocês. O Senhor quer levar alguns de vocês para lugares que vocês nunca pisaram. O Senhor quer talvez deixar escapar uma palavra de dentro da tenda, uma garoa da glória de Deus. Mas Deus não vai colocar um depósito que você não possa suportar. O Senhor não tem prazer em ver odres se rompendo. Então aumenta a tua capacidade de receber, aumenta a tua capacidade receptiva, que o Senhor vai colocar azeite, amém? Vai colocar vinho e vai te dar pão. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua bondade. Eu te agradeço porque eu encontrei nesse lugar, eu busquei e encontrei nesse lugar homens e mulheres de verdade. Não homens e mulheres que são uma maquiagem, que são fake, que não. E eu oro para que essas virtudes comecem a sair para fora, para que os valentes comecem a surgir, não os machões desse tempo, mas homens virtuosos. Eu oro para que a tua palavra, homem, seja sim quando for sim, e não quando for não, e não passe além disso. Quando tiver que dizer sim, você vai dizer sim, e quando tiver que dizer não, você vai dizer não, corajosamente. Eu oro para que haja gentileza. Não se trata de você ser ignorante com as pessoas, porque a Bíblia diz que Davi era gentil, o gentil que matava gigantes. Eu oro por você, Saulo, para que você seja o pastor gentil nessa casa, mas que quando Golias aparece, seja assim: filhão, tu não sabe o que você está arrumando, cara. Você veio para um cara que tem uma marca. Eu oro para que você seja tocado por gentileza, por essa medida que dá equação, equilíbrio, mas que você seja forte como Davi. Não seja amedrontado pelo discurso vazio do Golias. Em nome de Jesus, eu oro por você, esposa, para que você se torne uma leoa. Vocês têm uma criança agora. O papel de vocês, o trabalho de vocês é fazer dessa criança uma semente piedosa, até que ela venha dizer: eu amo Jesus. Eu abençoo você com essa força, mulher, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vim da igreja e eu estava conversando com o irmão, e o irmão com tantas lutas de saúde. No final da conversa ele falou: pastor, vida que segue. Eu fiquei 40 anos com saúde, então vamos embora. E eu sei que alguns de vocês têm dramas que estão vivendo. E aí eu cheguei em casa e comecei a passar mal. Eu falei: nossa, como eu vou fazer com Saulo? E eu falei assim comigo: não importa, com dor ou sem dor eu vou. Passando mal, não passando mal, eu vou. E eu fui melhorando até que eu estou bem. Porque nem todos os dias são dias de glória, irmão, mas todos os dias são dias do Senhor.
Eu quero orar por você para que haja cura sobre o seu corpo. Se você está com alguma enfermidade, alguma dor, irmão, eu não tenho o dom de cura. Eu só tenho o meu papai que cuida de mim. E se ele quiser, ele vai te curar. Vem aqui na frente. Pastor, eu estou com um diagnóstico. Vem aqui na frente. Pastor, é que lá na igreja eu tenho facilidade. Pastor, eu estou com sangramento. Vem aqui na frente. Pastor, eu estava me tocando e descobri que tem um carocinho. Vem aqui na frente. A gente vai orar por você pela fé. E pela fé você há de ser curado. Sai do seu lugar, pode vir. Isso, vem, cara. Vem correndo. Isso. Pode vir, irmã. Pode vir. Pastoras da casa, minha Kátia, por favor, orem ousadamente agora pelas mulheres. Pastores da casa, homens, orem com ousadia. Escute isso. Com enfermidade a gente não conversa, a gente não pede que vá embora, a gente habilita uma sentença, a gente dá uma ordem: enfermidade vai embora em nome de Jesus. É simples assim. Então não negociem. Homens, orem pelos homens. Mulheres, orem pelas mulheres. Eia! Isso, Senhor. Vai trazendo tua cura. Estanca sangramentos, desfaz nódulos, diagnóstico mentiroso, essas coisas que estão falando sobre as nossas crianças, que elas têm TDAH e coisa parecida. Não, Senhor, nós declaramos filhos saudáveis, mulheres saudáveis, homens saudáveis, em nome de Jesus. Nós não estamos conversando com doença, nem com aqueles que habilitam a doença. Nós estamos sentenciando doença, enfermidade, dor. Vai embora agora. Não é um pedido, é uma ordem. Isso. Que a força. Deixa eu te falar uma coisa. Que a virtude que Josué carregava pouse sobre você como uma águia. Crave as boas garras da virtude sobre o teu coração. Que você, homem, seja homem valoroso. Que, oh Jesus, que venha sobre a tua cabeça agora o óleo, como caiu sobre a cabeça de Arão. Tocou a barba, tocou as vestes e tocou o monte, tocou a cidade. Ninguém segurava aquela unção. Isso. Um pouco mais, Espírito Santo. Isso. Vamos. Eu acho que você pode chegar no outro lugar, irmão. Existe ainda um lugar para você acessar durante esse culto. Os portais eternos se abriram, cara. Vamos. Uma igreja saudável. Uma igreja cheia da palavra de Deus. Uma igreja que come a palavra. Eia! Isso. Sabe? Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu me converti, eu orava assim: Deus, faz nascer uma perna em mim. Eu passei 2 ou 3 anos pedindo para que Deus fizesse nascer uma perna em mim. A perna não nasceu, mas nasceu um testemunho. Um testemunho que não importa quantas pernas eu tenho um pai. Então deixa eu te contar uma coisa. Eu declaro que, assim, desculpa, irmão, mas eu vou fazer. Eu declaro que todo mimimi, todo sentimento de vitimismo que você carrega, ou que talvez você tenha herdado da tua parentela, é caído agora em nome de Jesus. Você não é um fracote, você é um homem forte, você é uma mulher forte, não obstante as lutas que você tem. Eu declaro força sobre você, força sobre essa igreja, força sobre essa igreja. Sabe?
Deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço homens ricos e homens que têm quase nada, mas a maioria deles tem uma coisa em comum: são saciados pela presença do Senhor. Eu não sei se você é um empresário bem sucedido ou o cara da CLT, mas eu bendigo você com a saciedade do Senhor, da presença do Senhor. E quando você sentar à mesa com um, com o outro, você vai dizer: uau, eu estou entre os reis, porque o Rei dos Reis está na mesa. Isso faz sentido para você. Não é sobre o que você tem, sobre o ano do carro que parou lá fora. É sobre quem você carrega e o quanto de quem você carrega. Nós abençoamos o pessoal da mídia. Deixa eu contar uma coisa que você não sabe. Você sabe, mas esquece. Para que essas 2 horas de culto acontecesse, deve ter tido 3 a 4 horas que o staff trabalhou. Muitos deles sem nada, cansados. Amanhã vão acordar cedo para trabalhar. Mas eles são homens e mulheres de propósito. Estão lutando no vale. E no tempo certo Deus os exaltará. Aleluia. Deus abençoe essa casa. Eu não vou nem chamar a igreja. A igreja é incrível. Te contar, sabe, Saulo, a gente mantém uma pequena casinha lá em Penedo. É uma região de serra, né? É frio lá, então no inverno às vezes bate 3, 4 graus. É perto do Pico das Agulhas Negras. E lá a gente não, agora tem, né? Mas não tinha televisão, a internet falhava. Então qual era a nossa alegria? Ir para lá no frio e acender a lareira. E aí de repente a gente se via todo mundo olhando para o fogo. E o fogo era a nossa televisão. A gente, sem perceber, estava todo mundo olhando para o fogo. Irmãos, se tirar as luzes, mas tiver o fogo, as pessoas vão sentar e vão olhar e vão dizer: eu estou me sentindo aquecido. Eu aprendi uma coisa, que lar vem de lareira. Uma casa só se transforma num lar se tiver fogo de Deus. Eu declaro fogo nessa casa. O fogo da presença do Senhor. Senhor, fogo da tua presença. Se tiver o fogo da tua presença, pode sair tudo, mas as pessoas vão dizer: eu sinto que esse lugar é aquecido. Tem um abraço, tem um aconchego. É a glória de Deus estalando, fritando você, cara. Oh, meu Deus. Pastor Saulo, se você me deixar eu vou embora, então me ajuda, vem cá. Com gratidão, eu me despeço desse pequeno momento, me sentindo absolutamente honrado pelo Senhor e por essa casa. Quero dizer para vocês que, para mim, vocês são família, tá? Não ouso dizer que seja nada menos do que família. E toda família tem suas tretas de vez em quando. Faz parte. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Você que está no seu lugar, levante suas mãos. Vamos terminar esse momento adorando o Senhor mais um pouco. Acredito que o Senhor ainda está ministrando ao teu coração aí, irmão. Não deixa passar nada nessa noite não, cara. Pega tudo que o Senhor está liberando aí no teu espírito. Vamos deixar o Espírito Santo fluir com liberdade na nossa casa. Enquanto os músicos ministram, existe um espírito ministrador sobre essa casa. Deixa ele fluir com autoridade, graça, liberdade e leveza nesse meio. Então, por favor, irmão, feche seus olhos. Abra os seus braços, fique à vontade, irmão. Você está na casa do seu Pai. Então vamos mais um pouco. Sim!
Rei dos reis, como na primeira vez. Sim, surpreenda-me de novo. Rei dos reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Oh, Aleluia. A gente já está encerrando, mas desde a nossa primeira reunião do ano, o Senhor sempre, pastor, tem nos conduzido a orar por cura. E a gente não conversou sobre isso. O Senhor, Ele está se movimentando no nosso meio com uma unção de cura, irmãos. Desde o nosso primeiro dia no ano que nós estamos intercedendo aqui, pastor, nós tivemos uma semana inteira orando de 9 às 4, desde o segundo dia útil do ano. E a impressão que o Senhor nos deu foi que o Senhor curaria a nossa igreja, que o Senhor curaria a nossa vida. E uma outra impressão que o Senhor nos deu também é que seria um ano de humilhação, um ano de quebrantamento. Quando o Senhor começou a ministrar, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no início do ano foi: nós vamos fazer de forma inédita os objetivos de sempre. Deixa eu explicar isso para você. Às vezes você deixou de fazer algumas coisas. O Senhor não quer que você faça coisas novas. O Senhor quer que você faça as mesmas coisas de uma nova forma. Existe uma forma inédita para você continuar servindo o Senhor. Existe uma forma inédita para você servir na portaria. Uma forma inédita para você pregar. Se você tem esse chamado, como o pastor falou, irmão, o Senhor não vai te dar nada novo. O Senhor está nos quebrando para a gente aprender a fazer da forma certa. Então existe uma forma inédita para a gente fazer os objetivos de sempre, aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Então, irmão, falando sobre quebrantamento, humildade, até sobre cura, nós já oramos sobre cura, mas agora eu sinto no coração da gente orar sobre humilhação, sobre humildade. Eu queria convidar você para vir aqui à frente. Se você entende que o Senhor está te chamando para você fazer as mesmas coisas de sempre, mas com um coração novo. Sabe por quê, irmão? Eu tenho certeza, você passou por muitas coisas. E uma das impressões que eu tenho quando a gente ora, ou quando a gente pensa em alguma coisa sobre liderança, pastor, quando o Senhor Jesus, Ele vai lavar os pés dos discípulos, Ele está falando: cara, eu sei que você carrega, mas a tua caminhada é muito longa, já tem muita poeira no teu pé. Irmão, a gente reconhece o que cada um carrega aqui é muito precioso. Mas às vezes a gente já está começando o ano de 2025 com poeira no pé, irmão. E o Senhor, com toda a humildade do mundo, Ele mesmo lavou o pé dos discípulos para ensinar: você vai continuar fazendo, mas agora com seus pés limpos. Amém? Você entende isso? Você recebe isso nessa noite? E se por algum acaso você é esse perfil de gente, nessa noite eu queria convidar você para vir aqui à frente e falar: Senhor, eu humilho o meu espírito, eu me quebranto nessa noite. E eu peço de fato, Senhor, para que os meus pés estejam limpos para a caminhada que eu preciso fazer. Eu não vou continuar fazendo as mesmas coisas
com o mesmo coração. Eu vou fazer de forma inédita as mesmas coisas, mas com um coração novo e restaurado. Então, meu irmão, se você é esse homem, essa mulher, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu acredito que o Senhor, como nós já oramos por cura, vai curar essa área na tua vida nessa noite também. O Senhor vai continuar nos curando, ministrando cura sobre nós. Mas existe uma cura que se trata de orgulho. Nós não vamos perder para o orgulho, irmãos. Eu tenho certeza que você já sabe que o diabo você venceu. Mas às vezes a gente está perdendo por orgulho, dia após dia. Então, irmão, você já venceu o diabo. Na verdade, Jesus venceu o diabo na cruz. Agora a luta de vencer o orgulho é eu e você que vamos fazer. Eu queria te convidar para vir aqui à frente. É claro, você pode receber no seu lugar. Mas existe um passo de fé. Existe um passo ativo que você precisa dar para quebrantar o teu espírito. Porque o orgulho também vai ser quebrado nisso. Você sai da tua cadeira e você está dizendo: Senhor, eu estou colocando o meu coração à mesa. Eu estou colocando os meus pés disponíveis para você lavar nessa noite. E nós vamos continuar ministrando com graça nessa noite. E o Senhor vai continuar liberando no teu coração o que Ele já está fazendo desde o início desse culto. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Sim. Se você ainda está no teu lugar, irmão, por favor, não retenha. Por favor, não perca mais uma semana. Não perca mais uma oportunidade. Sim. Sim. As escamas caíram ao chão. Sim. Tua luz me encontrou. Sim. Posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Sim, Senhor. Vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei nada mais. Uma vez que eu coloquei nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
é isso. Você sabe por que a igreja parou de orar por cura? Porque ela está mais preocupada com a cura do que com o processo da cura, com o resultado. Nós não temos compromisso com o resultado, irmãos. O resultado vem de Deus. Um planta e outro rega, mas quem faz crescer é Deus. O nosso papel aqui é plantar e regar e desfrutar dos processos. Essa igreja, pastores, essa igreja vai desfrutar dos processos. Ela vai se alegrar nos bons e aprender naqueles que não são tão bons. Mas vocês vão ser como o apóstolo João. Tem um mistério numa das epístolas de João, que ele diz assim: aquilo que vimos, que ouvimos, aquilo que pegamos. Mas aí ele diz assim: aquilo que contemplamos. Mas peraí, ele não acabou de dizer que viu? Porque ver uma coisa, contemplar é outra. Você vai parar de olhar e você vai contemplar. E quando você chegar nesse lugar de contemplar, você vai perceber que a glória de Deus sempre esteve lá. Irmão, existe uma graça do Senhor aqui, mas eu também sei que existem irmãos que entendem que precisam ir embora. Nós vamos continuar ministrando. Você que está aqui à frente, continue à vontade. Você está na casa do seu Pai. Mas você que entende que precisa ir para casa, eu quero te liberar em nome de Jesus. Passe na cantina, cumprimente o irmão que estiver lá fora.
Mas vai com essa palavra no teu coração, irmão. Não deixe se perder em nome de Jesus. Hoje o Senhor nos marcou de uma forma sobrenatural, de uma forma única. Por favor, não ache que as nossas reuniões são comuns. É mais um ajuntamento, vou ouvir mais uma palavra. Não é, hoje foi mais uma construção do Senhor no ano de 2025 na minha e na tua vida. Então você que entende que precisa ir, vai em paz em nome de Jesus. Encontre a tua casa guardada. Os projetos do Senhor na tua vida vão dar andamento, seguimento nessa semana em nome de Jesus. E você vai voltar para contar testemunho. Mas você que está aqui à frente ainda sendo ministrado, fique à vontade. Nós vamos continuar ministrando com música. Nós, os pastores, vamos continuar liberando oração sobre os irmãos aqui. Estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida que te